Suponhamos que você tem ensaiado durante horas, buscando se preparar para uma importante entrevista de emprego. Mas na hora lá da entrevista você não conseguiu se expressar bem, você começou a gaguejar, atropelou algumas informações, foi bastante repetitivo e o nervosismo tomou conta da situação. Quando você percebeu, já estava até pedindo desculpa ao entrevistador, sem nem entender por quê. Essa situação é real para muita gente. Ela pode acontecer com qualquer pessoa que sofre de ansiedade. E esse vídeo é sobre isso. Eu vou falar sobre a ansiedade e o medo que muita gente tem de falar em público. E o que é o medo de falar em público? Da onde vem isso? Medo de falar em público é um desconforto que algumas pessoas têm, que algumas pessoas sentem ao se apresentar diante de um grupo de pessoas, até mesmo de um grupo de amigos, né? Pode acontecer em situações como apresentações na escola, palestra, a necessidade de fazer algum discurso em algum lugar. E para quem tem esse medo, a ideia de ser o centro das atenções quando está falando é uma coisa apavorante. Só de imaginar isso, a pessoa já fica ansiosa, né? Já tem até crise de pânico. E o que está por trás disso? Por trás disso está o medo de ser julgado, o medo de cometer erro, o medo de esquecer o que ia dizer, o medo de falar algo que não devia. Em alguns casos, esse medo, essa insegurança, ela pode estar relacionada ela pode ter uma origem, na verdade, com experiências passadas, onde algumas dessas coisas podem ter acontecido. Particularmente, eu lembro quando eu fui lançar o meu primeiro livro, foi a primeira vez que eu me vi assim, que eu me deparei com uma plateia de grande número. E assim que eu entrei lá no palco do lugar, eu tinha certeza que se eu estivesse em pé, as pernas estariam bambas, as pernas estariam tremendo, né? Eu senti reações orgânicas, boca seca, sensação de desmaio, tontura, sudorese, sintomas de uma crise de ansiedade mesmo. Mas eu só entendi que isso era de fato uma crise de ansiedade depois. Naquele momento eu sei que não tinha muito o que fazer quanto a isso. O ideal seria mesmo eu ter me preparado antes, né? E é isso que é o melhor a fazer. E é a solução, você tem que se preparar antes. E falando em preparação e precaução, tem uma técnica que eu ensino com frequência para quem está sofrendo com crise de ansiedade, que é o acalme-se. O nome dessa técnica é acalme-se. É uma sequência de passos simples que podem auxiliar a desacelerar a ansiedade em uma situação que a pessoa já sabe que vai ficar ansioso e sabe que vai precisar. É um conteúdo preparatório para quando você tiver que se expor, ter esse recurso para lidar com o aumento súbito da ansiedade. E acalme-se, esse material e outros conteúdos que estão ligados com o controle da ansiedade, você pode encontrar lá no programa Desacelerando a Ansiedade, que se você não conhece, eu recomendo que você conheça. Se você gostou desse episódio, continue acompanhando esta série, onde eu falo de ansiedade, a ansiedade nossa de cada dia. Vejo você no próximo vídeo.